Muito boa tarde. Vamos então continuar com o estudo dos processos atmosféricos, concretamente processos termodinâmicos. Antes de entrarmos propriamente no estudo dos processos termodinâmicos que têm lugar na atmosfera, nós estamos a rever os principais conceitos, as principais leis da termodinâmica, para depois fazer a sua aplicação. Como se trata de uma revisão, não há lugar para demonstrações, há apenas oportunidade de referir as principais conclusões e os principais resultados da termodinâmica clássica. Assim, na última aula, na lição número 9, nós falámos de trabalho e da primeira lei da termodinâmica. Portanto, vimos que o trabalho é uma interação entre sistemas, por consequência, não é uma propriedade de um único sistema, é uma interação entre sistemas que tem lugar na fronteira comum desses sistemas e cujos efeitos são equivalentes à subida ou descida de pesos num campo gravítico. Se, relativamente a um dos sistemas de interação, o resultado é a subida de um peso, então esse sistema está a realizar trabalho. Se o único resultado é a descida de um peso, esse sistema está a receber trabalho. Evidentemente que, se tivermos dois sistemas em interação, se um deles produz trabalho, o outro recebe esse trabalho, e se um sistema recebe esse trabalho, o outro sistema em interação está a produzir trabalho. Vimos que o primeiro princípio, a primeira lei da termodinâmica, que é uma generalização dos resultados obtidos por Joule, afirma que quando um sistema passa de um determinado estado inicial a um determinado estado final, por uma interação ou por um processo, melhor dito, por um processo em que as únicas interações são trabalho, então o trabalho não depende da natureza do processo, depende apenas dos estados inicial e final do sistema. Vimos que um processo onde as únicas interações permitidas são mecânicas, são trabalho, designa-se por processo adiabático. Portanto, a primeira lei afirma que quando um sistema passa de um determinado estado inicial a um determinado estado final por um processo adiabático, qualquer que ele seja, o trabalho envolvido nesse processo é sempre o mesmo. Então, o trabalho adiabático é conservativo no sentido de que não depende da natureza do processo adiabático que liga o estado inicial ao estado final e, consequentemente, mede a variação de uma propriedade do sistema e essa propriedade chama-se energia total do sistema ou apenas energia. Ora bem, se o sistema estiver isolado, portanto, se estiver numa condição em que não há interações com nenhum outro sistema, então todos os processos que ocorrem nesse sistema isolado são adiabáticos. E o trabalho adiabático é zero. Consequentemente, as variações da energia total do sistema são nulas, ou seja, a energia total de um sistema isolado é constante, quaisquer que sejam os processos que nele ocorrem. E esta consequência da primeira lei é o princípio da conservação da energia. Na mecânica há uma circunstância factual que é analógica com a primeira lei. É a circunstância de o trabalho realizado por forças conservativas ou por forças que derivam de potencial só depender da posição inicial e final do sistema e não depender da trajetória do sistema. Só que na mecânica esta conclusão não é uma lei, porque demonstra-se aqui as experiências de Joule indicam que isto é válido para o trabalho adiabático e a generalização a todos os casos constitui a primeira lei. E duas implicações da primeira lei são a existência de uma propriedade a que se dá o nome de energia total, propriedade essa que é
conservativa, isto é, não muda de valor para um sistema isolado. Isto é, um sistema que não tem interações com nenhum outro sistema. Ora bem, se x grande for uma propriedade aditiva, que é o caso da energia total, as suas variações podem, em geral, decompor-se em duas parcelas. Uma parcela delta índice x, portanto, uma parcela que representa a variação da propriedade x derivada das interações do sistema com o seu exterior, e uma parcela delta ix, que representa a parte da variação de x, a parte de delta x, resultante de processos que ocorrem no interior do sistema. Ora bem, o que a primeira lei nos diz é que para a propriedade de x igual à energia total do sistema, delta ix é identicamente zero. Por consequência, a energia total não se cria nem se destrói. É uma propriedade conservativa. Então, a energia total de um sistema só pode variar por interações do sistema com a sua vizinhança, isto é, com outros sistemas. E uma dessas interações é a interação mecânica ou trabalho. Ora bom, se um sistema passa de um estado 1 a um estado 2, a variação da sua energia total é E2 menos E1. E esta variação é medida pelo trabalho adiabático realizado num processo qualquer que liga ao estado 1 ao estado 2. Se considerarmos um processo que liga os mesmos estados, mas que não seja adiabático, então o trabalho W envolvido nesse processo não é igual ao trabalho adiabático. Portanto, a variação de energia total, medida pelo trabalho adiabático, é o trabalho que está associado ao processo mais uma parcela aqui representada pela letra Q grande, Q maiúsculo. Portanto, o Q maiúsculo representa a diferença entre a variação de energia e o trabalho no processo considerado, ou seja, a diferença entre o trabalho adiabático e o trabalho associado ao processo considerado. Ora bem, esta grandeza Q maiúsculo, que é esta diferença que acabo de referir, representa energia transferida através da fronteira do sistema, porque já vimos que variações de energia só podem dar-se por transferências de energia. Dizia eu, representa a energia transferida através da fronteira do sistema por uma interação ou por interações não mecânicas. Bom, isto é, por interações ditas térmicas ou também designadas por calor. Ora bom, por consequência, se um sistema passa de um estado 1 a um estado 2 por um processo em que o trabalho associado é W, a diferença entre a variação da energia total do sistema e esse trabalho representa o calor associado ao processo. Ora bem, as interações térmicas, ou o calor, ocorrem em consequência de diferenças de temperatura entre o sistema e a sua vizinhança. Portanto, poderemos também definir calor como sendo aquela transferência de energia entre sistemas que ocorre na fronteira comum a esses sistemas e que é o resultado da existência de uma diferença de temperatura dos sistemas. Portanto, se dois sistemas forem postos em comunicação térmica e estiverem à mesma temperatura, a interação calor é nula. Se dois sistemas postos em comunicação térmica tiverem temperaturas diferentes, há uma transferência de energia entre eles, a que se dá o nome de calor. As escalas de temperatura são organizadas por forma a que a energia seja transferida do sistema que está à temperatura mais elevada para o sistema que está à temperatura mais baixa. Por consequência, em síntese, trabalho e calor, W e Q, são interações, são conceitos associados não a estados, mas a processos, e representam energia
enquanto em processo de transferência entre os sistemas em interação. Claro que W e Q têm dimensões de energia e exprimem-se no sistema internacional em joule ou no sistema CGS, centímetro-grama-segundo, em erg. Por consequência, mais uma vez se insiste, calor e trabalho não são propriedades, não são funções de Estado, são apenas quantidades representativas de interações entre sistemas. Ora bem, um sistema termodinâmico é caracterizado pelo estado em que se encontra. Mas os estados que estão acessíveis ou disponíveis para o sistema neles se poder encontrar não são quaisquer. Porquê? Porque o sistema está sujeito a limitações impostas pela sua vizinhança. Por exemplo, se considerarmos um gás dentro de um cilindro, se o êmbolo desse cilindro for fixado numa determinada posição, então o volume do sistema está fixado e, por consequência, nenhum estado do sistema pode ter um volume superior ao volume fixado pela posição do êmbolo. Por consequência, há limitações impostas pela vizinhança aos estados em que um sistema se pode encontrar. Essas limitações designam-se por constrangimentos. E as quantidades que representam matematicamente esses constrangimentos e que são mensuráveis designam-se por parâmetros do sistema. No caso que apontei, no exemplo que dei, o parâmetro é precisamente o volume. Ora bem, nós, para fazer ressaltar e para entendermos bem os principais conceitos e as principais leis da termodinâmica, não vamos considerar sistemas onde fenómenos mecânicos, eletromagnéticos ou outros, ou mistos, estejam também presentes. Portanto, nós vamos considerar sistemas ditos sistemas simples, que são fundamentalmente sistemas definidos por pressão, volume e temperatura. Portanto, são sistemas onde não há reações químicas, são sistemas onde não há fenómenos de capilaridade, são sistemas que não estão sujeitos a campos exteriores, etc. Portanto, são sistemas ditos, por esta razão, sistemas simples. Ora bem, o parâmetro único de um sistema simples é precisamente o volume. Portanto, é o parâmetro que pode representar um constrangimento imposto ao sistema pela sua vizinhança. Convém ainda dizer o seguinte, é que nós falamos de energia, acabamos de falar de energia, e todas as formas particulares de energia caem dentro da definição geral de energia. A energia total é a soma de todas as formas possíveis de energia, mas cada forma de energia tem variações que são sempre medidas por trabalho adiabático. Energia cinética, energia potencial, energia elétrica, etc. São tudo formas de energia cuja soma nos dá a energia total do sistema e que podem ser, e são de facto, medidas por trabalho adiabático em processos adiabáticos específicos. Ora bem, há uma forma de energia que não é nem mecânica nem eletromagnética e cuja existência é bem posta em evidência se considerarmos apenas o sistema simples. Se nós considerarmos, por exemplo, um gás ou um líquido contido num recipiente no laboratório, então nós podemos, por exemplo, fazer variar a energia desse sistema, desse fluido, gás ou líquido, aquecendo o sistema. Mas nem a energia cinética, nem a energia potencial, nem nenhuma outra forma conhecida de energia, conhecida nos outros ramos da física, se altera. Então, qual é a forma de energia que se altera através dessa interação? É a chamada energia interna do sistema, que não é senão a soma de todas as formas de energia das partículas que constituem o sistema. As moléculas, por exemplo,
As moléculas têm energia cinética de translação do centro de massa, têm energia potencial de interação com outras moléculas, têm formas de energia internas à molécula e a soma de todas estas formas de energia é precisamente a energia interna do sistema. Por consequência, na termodinâmica aparece uma nova forma de energia que não foi considerada na mecânica nem no eletromagnetismo, que é a energia interna do sistema e que erroneamente é muitas vezes confundida com o calor. Já vimos que o calor não é uma forma de energia, é uma interação que está associada a uma transferência de energia entre sistemas. Ora bem, um outro conceito muito importante em termodinâmica é o conceito de equilíbrio, de que já falámos, e uma definição dos diferentes tipos de equilíbrio. Já vimos que um sistema está em equilíbrio se o seu estado não se altera no tempo, desde que o sistema não seja submetido a interações. Portanto, é um estado invariante no decurso do tempo. Agora, há diferentes tipos de equilíbrio. Como é que nós caracterizamos os diferentes tipos de equilíbrio? Da seguinte maneira, vamos imaginar que perturbamos o sistema. Portanto, fazemos o sistema sair do estado em que está. Como? Através de uma interação com a vizinhança. Portanto, através de uma alteração do estado da vizinhança. Alteração essa que pode ser permanente ou temporária. E, em seguida, vemos como é que o sistema reage a essa perturbação. Ora bem, um sistema diz-se em equilíbrio estável se não é possível provocar uma alteração finita do seu estado, a não ser que na vizinhança ocorra também uma alteração finita e permanente, portanto, que não pode ser reduzida a zero. Por consequência, um sistema está num estado estável se, para fazer o sistema sair desse estado, eu tenho que alterar permanentemente o estado da vizinhança. É o caso daquela esfera contida num cone invertido. É um sistema em equilíbrio estável. Ao contrário, um sistema em equilíbrio instável é um sistema que se afasta definitivamente do seu estado inicial, do estado em que se encontra, à custa de uma variação temporária na vizinhança, qualquer que seja a sua intensidade. Por consequência, é o caso da esfera no vértice do cone. Qualquer pequena perturbação temporária do sistema faz com que a esfera se afaste definitivamente do seu estado inicial. Um sistema está em equilíbrio metastável se o seu estado for estável para pequenas perturbações, isto é, para perturbações temporárias na vizinhança, cuja intensidade não exceda um determinado valor crítico, e seja instável para perturbações provocadas pela vizinhança, cuja intensidade exceda esse valor crítico. É o caso daquela esfera que tenderá a regressar ao seu estado inicial se for pouco perturbada e tenderá a afastar-se definitivamente do seu estado inicial, desde que a perturbação tenha uma intensidade que lhe permita ultrapassar o vértice que se encontra à sua direita. Ora bem, um sistema está em equilíbrio neutro se, uma vez perturbado temporariamente pela vizinhança, ele fica simplesmente onde a vizinhança o coloca. Portanto, é um sistema que, uma vez perturbado, não tende nem a afastar-se mais, nem a regressar ao estado inicial. Portanto, no caso do equilíbrio estável, que é o tipo mais importante de equilíbrio, para o que se vai seguir, como já vamos ver, para o caso do equilíbrio estável, eu só consigo provocar uma alteração finita no estado do sistema à custa de uma alteração finita e permanente no estado da vizinhança. Então, se a variação de estado que ocorre na vizinhança for temporária, o sistema tende a regressar ao seu estado inicial. No caso do metastável, isto acontece desde que a perturbação temporária na vizinhança não exceda um determinado limiar. No caso do equilíbrio instável,
o sistema afasta-se definitivamente do seu estado inicial, qualquer que seja a intensidade da perturbação temporária sobre ele exercida, e no caso do equilíbrio neutro, uma vez perturbado, ele fica, digamos, onde a vizinhança o coloca, não tende nem a afastar-se, nem a regressar ao estado inicial. Ora bem, vamos agora falar da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz respeito precisamente a estados estáveis. Como é que poderíamos enunciar a segunda lei? Poderíamos enunciá-la da seguinte forma: um sistema de volume finito pode atingir um estado estável a partir de qualquer estado em que se encontre, sem deixar efeitos na vizinhança. E esta última parte é muito importante. Portanto, eu tenho um sistema limitado, de volume limitado. Qualquer que seja o estado em que ele esteja, ele pode atingir um estado estável. E pode fazê-lo sem deixar efeitos na vizinhança. Portanto, sem deixar efeitos no seu exterior. Ora bem, porquê é que esta lei parece... Está bem, e daí? Porquê é que é importante a possibilidade dele atingir um estado estável sem deixar efeitos na vizinhança? Bom, por duas razões. Primeiro, porque esta lei garante que os estados estáveis existem na natureza. Não são apenas definições, são reais. Segundo, porque, uma vez num estado estável, o sistema não pode sair desse estado tendo como efeito único na vizinhança a produção de trabalho. E isto é um corolário da definição de estabilidade. Portanto, não é uma lei, é um teorema que é consequência de uma definição. Portanto, como já vimos, não é uma lei fundamental, mas é um corolário muito importante da segunda lei. Porquê? Porque a sua importância deriva precisamente da possibilidade de um sistema se encontrar num estado estável. Se essa possibilidade não existisse, se os estados estáveis fossem meras definições sem contrapartida no real, então este corolário não teria qualquer interesse. Mas a segunda lei garante que os estados estáveis existem. Então, se existem, uma vez atingido um estado estável, o sistema já não pode deixar esse estado, tendo como efeito único na vizinhança, o único é muito importante, a produção de trabalho. Ora bem, porquê? Bom, eu não vou fazer a demonstração desse corolário, basta pensar no seguinte: suponhamos que o sistema está num estado estável 1. Suponhamos que o corolário é falso. Portanto, existe um processo que leva o sistema a um estado 2. Portanto, o sistema sai do estado estável 1, passa a um estado 2 e o único efeito na sua vizinhança é subir um peso, produzir o trabalho. Bom, então nós podemos fazer o sistema passar do estado 2 a um terceiro estado 3, exercendo sobre ele o trabalho que ele produziu no processo 1 para 2. Então, o que é que aconteceria? Na vizinhança, nada, e no sistema, num estado estável 1, a passagem a um outro estado 3. Só que isto contraria a definição de estabilidade. Porque, pela definição de estabilidade, o sistema não pode deixar o estado 1 senão à custa de uma variação permanente na vizinhança. Por consequência, um corolário muitíssimo importante da definição de estabilidade é este. Um sistema, se está num estado estável, eu insisto nesta importância, não pode sair desse estado. Pode ter como efeito na vizinhança a produção de trabalho. Só que esse efeito não é o único efeito na vizinhança. Ora bem, já vamos ver melhor a importância deste corolário. Portanto, este corolário tem um grande significado, eu diria, operacional, prático, mas a sua importância deriva do facto de os estados estáveis terem realidade física e essa garantia que é dada pela segunda lei. Portanto, a importância do corolário vem da segunda lei.
Ora bem, temos um outro princípio da termodinâmica, que é o princípio de estado, que nos diz o seguinte: um estado estável de um sistema fica completamente definido pelos parâmetros e pela energia total. Portanto, não é um estado qualquer. Um estado qualquer, para ser definido, pode necessitar de mais variáveis, de valores de mais variáveis. Mas se o sistema se encontrar num estado estável, então esse estado é completamente caracterizado pelos valores dos parâmetros e da energia total. Então, reparem, o número de parâmetros mais 1, que é a energia total, é o conjunto de variáveis cujos valores precisamos conhecer para definir o estado estável do sistema. E este número n mais 1, número de parâmetros mais 1, é um número que define a variância de um sistema. Concretizando, tenho um sistema simples, sistema PVT, pressão, volume, temperatura. O parâmetro é o volume, é 1, mais 1, 2. Então, este sistema precisa de duas variáveis para os seus estados estáveis ficarem completamente definidos. Portanto, nós dizemos que, por exemplo, um gás dentro de um cilindro tem 2 graus de liberdade ou tem variância 2. Bom, isso significa, portanto, que qualquer função de estado, qualquer propriedade do sistema é uma função dos parâmetros e da energia total. Então, estas funções designam-se estas funções matemáticas. Portanto, quando eu igualo, por exemplo, a pressão do sistema à função do volume e da temperatura desse sistema, eu estou a estabelecer uma relação entre estas três variáveis. Só duas são independentes, só duas definem a variância. Então, existem relações entre parâmetros e energia total e as restantes propriedades ou funções de estado do sistema. E essas relações designam-se por equações de estado. Nós vamos trabalhar com a equação de estado dos gases ideais, porque o ar é muito aproximadamente um gás ideal. Qual é a equação de estado dos gases ideais? Também é conhecida por todos. O produto da pressão pelo volume é uma constante vezes o produto do número de moles pela temperatura. PV igual a nRT, onde o R é a constante universal dos gases. Aqui está um exemplo de uma equação de estado. Mas há equações de estado mais complexas, claro. Aliás, há dezenas de equações de estado propostas. Um outro conceito de que nós vamos precisar é o conceito de máquina ou motor térmico. O que é uma máquina ou um motor térmico? Bom, é um sistema que descreve ciclos. Portanto, volta sempre ao estado inicial. E durante esses ciclos, permuta calor e trabalho com outros sistemas. Portanto, isto é uma máquina ou um motor térmico. Isso significa, portanto, que o motor de um automóvel não é um motor térmico ou uma máquina térmica. Porquê? Porque o fluido que o motor utiliza, a mistura ar-gasolina, não descreve ciclos. A mistura ar-gasolina é admitida e é expulsa pelo tubo de escape. Portanto, o que se passa no motor de um automóvel não é um processo cíclico. E, por consequência, o motor de um automóvel não é uma máquina térmica. Para ser uma máquina térmica, o sistema tem que funcionar em ciclos e, durante esses ciclos, permuta calor e trabalho com outros sistemas. Ora bem, então estamos com tudo aquilo que é preciso para falar dos enunciados clássicos da segunda lei. Ora bem, estes enunciados clássicos são enunciados verdadeiros, mas são enunciados tautológicos, isto é, a conclusão está contida na premissa. A conclusão é verdadeira, mas é consequência de uma definição e, por consequência, não constitui propriamente uma lei. Mas são enunciados verdadeiros. Aliás, vamos começar pelo primeiro, o enunciado de Kelvin Planck.
que é fundamentalmente o corolário da definição de equilíbrio estável. Então, temos um sistema à temperatura θ, que é um reservatório, portanto, é um sistema cuja temperatura se pode supor constante, portanto, é um sistema, por definição, em equilíbrio estável. E o que é que diz o enunciado de Kelvin-Planck? Diz-nos o seguinte, que eu não posso extrair deste sistema uma quantidade de calor Q num processo cíclico, converter essa quantidade de energia extraída sob a forma de calor em energia mecânica W a fornecer a um sistema mecânico que está ali representado por aquele retângulo pequeno. Portanto, o enunciado de Kelvin diz não existe nenhum processo cíclico. Reparem que a máquina que está entre o reservatório térmico ou de temperatura e o reservatório mecânico funciona em ciclos. Não existe nenhum processo cíclico cujo único resultado seja extrair calor de um sistema a uma determinada temperatura e convertê-lo integralmente em trabalho. Bom, isto é, de facto, o corolário da definição de estabilidade. O reservatório à temperatura θ é um sistema em equilíbrio estável. Portanto, se isto fosse possível, eu estava a fazer com que o reservatório passasse a outro estado e cá fora a única coisa que acontecia era a produção de trabalho. Já vimos que isto contraria a definição de estabilidade, mas é um enunciado verdadeiro. À direita temos uma representação esquemática do enunciado de Clausius. Ora bem, este enunciado diz o seguinte: não existe nenhum processo cíclico cujo único resultado seja a extração de calor de um reservatório a uma determinada temperatura e a transferência da mesma quantidade de calor para um reservatório a temperatura mais elevada. Ou seja, não existe um processo cíclico cujo único resultado seja transferir calor de um sistema a temperatura mais baixa para um sistema a temperatura mais elevada. Portanto, estes dois enunciados são enunciados de impossibilidades. Estes processos, que estão aqui representados esquematicamente nestas figuras, não existem. São processos impossíveis. Ora bem, demonstra-se em termodinâmica que estes dois enunciados são equivalentes, ou seja, qualquer deles implica o outro. Ou, como se faz a demonstração em termodinâmica, a negação de qualquer um deles implica a negação do outro. Portanto, se eu negar o enunciado de Kelvin-Planck, tenho que negar Clausius. Se negar Clausius, tenho que negar Kelvin-Planck. Portanto, são enunciados equivalentes, o que significa que eles exprimem a mesma realidade de formas diferentes. Por consequência, não esqueçam que os sistemas que estão entre os reservatórios funcionam em ciclos. Portanto, no fim do processo, tudo se passa como se eles tivessem desaparecido, entre aspas. E a única coisa que acontece é nos reservatórios. Portanto, no caso de Kelvin-Planck, teríamos a extração de energia por uma interação térmica. No outro reservatório, temos uma transferência de energia por processos mecânicos, de trabalho. Pelo meio está um sistema que funciona em ciclos e o trabalho é igual ao calor. Isto não pode ser. No segundo caso, temos apenas interações térmicas. Temos dois reservatórios, um a temperatura mais baixa, θ2, o outro a temperatura mais elevada, θ1. Não é possível, num ciclo, transferir calor Q2 para o reservatório a temperatura mais elevada. Isto é, não é possível que Q1 seja igual a Q2. Como disse, estes dois enunciados são equivalentes. E isso demonstra-se em termodinâmica. Ora bem, no fundo, estes enunciados são consequência da segunda lei. Porque basta ver que o enunciado de Kelvin-Planck não é senão o corolário da definição de estabilidade e a sua realidade vem do facto de
sistemas em equilíbrio estável serem sistemas reais. Isto é, existem reservatórios de temperatura e reservatórios de trabalho ou reservatórios de energia mecânica. Ora bem, para aqueles sistemas que produzem trabalho, portanto, sistemas, melhor dito, máquinas ou motores térmicos, portanto, sistemas que funcionam em ciclos, mas que produzem trabalho, nós definimos o rendimento desse sistema. Esse sistema chama-se uma máquina térmica. E o que é o seu rendimento? É o resultado útil que ela produz a dividir por aquilo que se tem de pagar para obter o resultado útil. Então, uma máquina térmica produz trabalho. Portanto, o resultado útil é o trabalho, W. O que é que tem que se pagar para obter esse trabalho? É a quantidade de calor que tem que se extrair da fonte quente. Isto é, voltando à figura anterior, o que é que falta na representação esquemática do enunciado de Kelvin? Portanto, o enunciado de Kelvin diz-me que W não pode ser igual a Q. W tem que ser menor que Q. E a restante energia tem que ser transferida sob a forma de calor para um outro reservatório, que não está ali figurado, a temperatura mais baixa. Portanto, o W é o resultado útil, o Q1, energia extraída da fonte quente, é o que se paga para obter o resultado útil. A diferença é perdida, chamemos-lhe assim, porque é transferida para o reservatório, para a fonte fria ou para o reservatório a temperatura mais baixa. Portanto, esta é o rendimento, esta expressão define o rendimento de uma máquina térmica. Claro que pelo princípio da conservação da energia, uma vez que uma máquina funciona em ciclos, a energia que entra tem que ser igual à que sai. Bom, o que significa, portanto, que W é Q1 menos Q2. Portanto, temos Q1 menos Q2 sobre Q1, ou seja, 1 menos Q2 sobre Q1. Porquê é que eu estou a fazer esta conta, digamos assim? Para mostrar que o rendimento de uma máquina térmica não depende dos valores absolutos Q1 e Q2, mas apenas do seu quociente. Para máquinas que absorvem trabalho, nós não falamos em rendimentos, mas sim em coeficientes de eficiência. Reparem, aqui no enunciado de Clausius, o que é que falta? Não é possível que Q1 seja igual a Q2. Mas esta máquina pode existir desde que receba trabalho. É por isso que, para nós termos os nossos frigoríficos a funcionar, temos que os ligar à corrente. A corrente significa que a EDP está a fornecer o trabalho para aquele sistema funcionar. Por consequência, o resultado útil ou é Q2 se for extrair calor da fonte fria, então temos a máquina frigorífica, ou é Q1, isto é, dar calor à fonte quente, que vai ceder Q2, uma vez que vai ser o Q2 mais o trabalho que a máquina recebe. Ora bem, então, o coeficiente de eficiência da máquina frigorífica é o resultado útil Q2 sobre aquilo que eu pago para o obter, W, ou seja, Q2 sobre Q1 menos Q2. Se dividirmos ambos o numerador e denominador deste quociente por Q1, ficamos com Q2 sobre Q1, 1 menos Q2 sobre Q1. E, mais uma vez, esta expressão mostra que o coeficiente de eficiência da máquina frigorífica não depende dos valores absolutos Q1 e Q2, mas do seu quociente. Se o resultado útil for Q1, temos a bomba térmica ou a bomba de calor, bom, e o coeficiente de eficiência é Q1 sobre W. Bom, ou seja, Q1 sobre Q1 menos Q2 e, por consequência, 1 sobre 1 menos Q2 sobre Q1. Mais uma vez, o coeficiente de eficiência depende apenas do quociente Q2 sobre Q1. Um outro conceito muito importante em termodinâmica clássica é um conceito limite, isto é, aquilo que ele exprime não existe realmente, só existe como limite. Isto é, eu posso criar condições em que me aproxime desta definição, mas esta definição de processo reversível não tem, de facto, estritamente falando, realidade física. Mas é um conceito muito útil. Nós dizemos que um processo A, que ocorre num sistema,
é reversível se existir um processo B que anula os efeitos de A no sistema e na vizinhança. Isto é, no universo termodinâmico. Portanto, se num sistema ocorre um processo A, se durante esse processo o sistema interatua com a vizinhança, permuta calor e trabalho com a vizinhança, o processo é completado. Se eu agora puder definir um processo B real que vai anular os efeitos de A, quer no sistema, quer na vizinhança, tem que ser no universo termodinâmico, então o processo A diz-se reversível. Portanto, um processo reversível é um processo em que é possível fazer voltar o sistema e a vizinhança, o universo termodinâmico, ao estado inicial em que se encontravam. Então, e se o processo não for reversível? Bom, então diz-se irreversível. Ora bem, então isto significa que num processo irreversível não é possível restaurar as condições iniciais no universo termodinâmico. Significa isso que eu não posso levar de novo o sistema ao estado inicial? Não, não significa. Eu poderei levar o sistema de novo ao estado inicial, mas não posso fazê-lo também na vizinhança. Significa que eu não posso levar a vizinhança ao estado inicial? Não, posso, mas então o sistema não volta ao estado inicial. Portanto, o que caracteriza a irreversibilidade é a impossibilidade de anular os efeitos de um tal processo no universo termodinâmico, ou seja, no sistema e na vizinhança. Condições de reversibilidade. Imaginemos que temos um processo A reversível. Bom, então este processo tem que satisfazer a determinadas condições. Tem que ser um processo suficientemente lento para evitar alterações súbitas ou bruscas das propriedades termodinâmicas do sistema. Portanto, essas variações têm que ocorrer de forma muito gradual. Em teoria, seria um processo infinitamente lento e tem que ser um processo não dissipativo. Isto é, tem que ser um processo em que a energia mecânica não se converte em energia interna do sistema. Portanto, para ser mais prático, tem que ser um processo onde não há atrito, onde não há viscosidade, onde não há esterese mecânica ou magnética, etc. Portanto, tem que ser um processo, as condições de reversibilidade são estas. O processo reversível tem que ser muito lento e não pode ser um processo dissipativo. Ora bem, como é que nós demonstramos que um processo qualquer é irreversível? Bom, demonstramos precisamente recorrendo à segunda lei. Ou seja, tal como se faz muito em termodinâmica, eu vou fazer a demonstração por absurdo. Isto é, eu tenho um processo A relativamente ao qual quero demonstrar que é irreversível. Então, suponho que é reversível. E a seguir vou verificar que essa hipótese conduz a uma violação da segunda lei. Por consequência, o processo tem que ser irreversível. É assim que se demonstra, por exemplo, que um movimento de um corpo dentro de um fluido com atrito, portanto, dentro de um fluido viscoso, é um processo irreversível. Se eu supuser que é reversível, consigo provar que a segunda lei fica em causa. Se eu considerar a transferência de calor entre sistemas com uma diferença finita de temperatura, eu consigo demonstrar que, se supuser que esse processo é reversível, então tenho uma violação da segunda lei. Por consequência, a demonstração da irreversibilidade faz-se assim. Supõe-se que o processo é reversível e, em seguida, demonstra-se, verifica-se, que existe um processo real que viola a segunda lei. Ou seja, eu quero demonstrar que A é irreversível, suponho que é reversível. Imagino um processo B que anula os efeitos de A e, a seguir, verifico que esse processo B viola a segunda lei, portanto, não existe. Logo, A é irreversível.
Ora bem, no caso da transferência de calor entre sistemas, se as temperaturas dos sistemas tiverem uma diferença finita, a transferência de energia sob a forma de calor é um processo irreversível. Então, como é que eu posso transferir calor entre sistemas reversivelmente? Bom, é preciso que as temperaturas sejam infinitamente próximas. A diferença de temperaturas seja um infinitésimo. Portanto, se a temperatura de um sistema é T, a temperatura do outro será T mais dt, onde dt é uma quantidade infinitesimal. Bom, uma máquina térmica, seja ela uma máquina térmica propriamente dita, ou uma máquina frigorífica, ou uma bomba de calor, reversíveis, portanto, máquinas reversíveis, designam-se por máquinas de Carnot. Sadi Carnot foi um francês que escreveu um artigo muitíssimo importante chamado sobre a potência motriz do fogo, ou seja, sobre a possibilidade de converter calor em trabalho, falando rapidamente. Portanto, se eu tiver uma máquina ou um motor térmico, e se essa máquina ou motor térmico for uma máquina reversível, ela é designada por máquina de Carnot. Bom, está aqui uma representação esquemática de uma máquina, portanto um sistema que funciona em ciclos, que permuta calor com reservatórios a temperaturas diferentes, θ1, θ2, e que permuta trabalho com um reservatório de energia mecânica. Ora bem, se esta máquina for uma máquina reversível, isso significa o seguinte, é que se ela opera extraindo calor Q2 da fonte fria, recebendo um trabalho W e fornecendo à fonte quente uma energia Q1, sob a forma de calor, ela também pode funcionar em sentido contrário, com os mesmos valores absolutos do Q1, Q2 e do W. Portanto, se ela absorve Q2 e absorve W e dá Q1 à fonte quente, ela pode funcionar em sentido contrário, extraindo Q1 da fonte quente, produzindo o mesmo W e entregando à fonte fria a mesma quantidade de calor Q2 que no processo inicial tinha extraído. Portanto, o que caracteriza a reversibilidade é a possibilidade da operação da máquina ou motor térmico em sentido contrário, mas com os mesmos valores absolutos dos Qs e do W. Ora bem, Carnot demonstrou um teorema muitíssimo importante, que é este. É que se a máquina que opera entre aqueles dois reservatórios e o reservatório de energia mecânica for uma máquina reversível, portanto, for uma máquina de Carnot, então o seu rendimento ou o seu coeficiente de eficiência não dependem da natureza do agente de transformação da máquina. Ou seja, a máquina tem que operar com um fluido. Não importa a natureza do fluido, não importam os pormenores da operação da máquina, desde que ela seja reversível, o seu rendimento ou o seu coeficiente de eficiência é sempre o mesmo. Dito de outra maneira, se eu tiver duas máquinas de Carnot a operar entre os mesmos três reservatórios, os rendimentos dessas duas máquinas ou os coeficientes de eficiência, são os mesmos. Ora bem, então isto significa que se a máquina for reversível, o seu rendimento ou o seu coeficiente de eficiência, conforme o caso, não depende da natureza do agente de transformação, depende apenas de quê? Das temperaturas dos reservatórios, θ1 e θ2. Portanto, isto significa, portanto, que o quociente Q2 sobre Q1, nós vimos atrás que rendimentos ou coeficientes de eficiência não dependem dos valores absolutos de Q2 e Q1, mas apenas do seu quociente. Então, esse quociente é uma função exclusiva de θ1 e θ2 e não depende da natureza do agente que a máquina faz descrever ciclos. Ora bem, então reparem, esta situação, este teorema,
foi imediatamente compreendido por Kelvin, Lord Kelvin, do seu nome William Thomson, professor da Universidade de Glasgow, que viu nesta conclusão, bom, antes disso, este teorema demonstra-se recorrendo à segunda lei, obviamente. É uma consequência da segunda lei. Portanto, Kelvin disse, bom, então se a máquina é reversível, se o quociente Q2 sobre Q1 só depende das temperaturas dos reservatórios, então eu vou definir uma escala ficou depois de temperatura, que ficou depois conhecida com o nome de escala Kelvin, em que esse quociente Q2 sobre Q1 é o quociente das temperaturas nessa escala que eu estou a definir. Portanto, Kelvin viu no teorema de Carnot a possibilidade de introduzir uma escala de temperatura que não é uma escala empírica, mas é uma escala termodinâmica, isto é uma escala que é consequência de uma lei fundamental, que é a segunda lei da termodinâmica. E a definição está nisto, Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Bom, evidentemente que na escala Kelvin eu estou a definir um quociente de temperaturas. Isso não define os valores da temperatura. É preciso fixar um valor de uma temperatura, de um determinado estado de equilíbrio, para definir completamente a escala. Ora bem, na escala Kelvin, há uma temperatura que é definida por convenção, que é a temperatura da água no estado triplo. Então, essa temperatura, representada por T índice 3, é exatamente, porque é uma temperatura convencional, 273,16 graus Kelvin, ou 273,16 K. Na escala Kelvin não se utiliza aquele círculozinho para representar o grau. Portanto, então, Q2 sobre Q1 é T2 sobre T1. Ou, se quiserem, melhor dito, as temperaturas na escala Kelvin T grande são definidas desta forma. T2 sobre T1 é Q2 sobre Q1. E a escala está definida quando eu fixo a temperatura deste estado. O que é a água no estado triplo? Bom, é um estado de equilíbrio que é possível reproduzir em laboratório, em que a água na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa está em equilíbrio. Ou seja, as três fases coexistem num determinado espaço e o seu estado é o mesmo no decurso do tempo. Portanto, temos as três fases, sólida, líquida e gasosa, em equilíbrio mútuo. Esse é o estado triplo da água. Então, na escala Kelvin, a temperatura desse estado é, por convenção, 273,16. Bom, evidentemente que pode perguntar-se, mas que número é este? Porque é que não é 165 ou 13? Bom, este valor tem uma razão. É porque se eu definir, se convencionar que a temperatura da água no estado triplo tem este valor, então a temperatura do gelo fundente e a temperatura do ponto de ebulição da água são aproximadamente, respectivamente, 273,15 Kelvin e 373,15 Kelvin. Isto é, as temperaturas Kelvin do gelo fundente e do ponto de ebulição da água têm uma diferença de, muito aproximadamente, 100 graus Kelvin. Por consequência, além disso, define-se em seguida uma escala Celsius termodinâmica em que os valores da temperatura se obtêm subtraindo ao valor da temperatura na escala Kelvin o número 273,15. Então, na escala Celsius termodinâmica, a temperatura do gelo fundente é muito aproximadamente 0 graus Celsius e a temperatura do ponto de ebulição da água é muito aproximadamente 100 graus Celsius. E assim mantêm-se os valores já conhecidos de outras escalas de temperatura, que eram escalas empíricas. Bom, notem como é que, de acordo com esta definição de escala Kelvin, nós poderíamos conhecer a temperatura de um sistema.
fazendo operar entre o sistema no estado em que se encontra e água no estado triplo, uma máquina de Carnot, medindo as quantidades de calor Q2 e Q1 e dizendo que esse quociente seria a temperatura do sistema a dividir por T3, que é 273,16. E, por consequência, seria a máquina de Carnot, seria o termómetro desta escala. Bom, obviamente que não é assim que se faz na prática. Na prática, nós temos escalas que não são escalas termodinâmicas, é o caso da escala internacional, mas os valores da temperatura fornecidos nessa escala são muito aproximadamente os mesmos valores que teriam lugar na escala Kelvin. Ou na escala Celsius termodinâmica, definida como T Kelvin menos 273,15. Não 16, 15. Portanto, na escala Celsius termodinâmica, a água no estado triplo tem uma temperatura de 0,01 graus Celsius. Bom, reparem que esta escala Celsius é só aproximadamente centígrada. Isto é, a diferença de temperatura entre o ponto de ebulição da água e o gelo fundente é só aproximadamente 100. Portanto, não é uma escala centígrada como o era a escala Celsius empírica. Ora bem, então a escala Kelvin é uma escala termodinâmica, isto é, não é empírica, deriva de uma lei fundamental. Além disso, é uma escala absoluta. Porquê? Porque o zero nesta escala não é um zero convencional. Reparem, eu posso dizer assim, eu convenciono que a temperatura Celsius do gelo fundente é zero. Isto é uma convenção. Na escala Kelvin, não. O zero Kelvin é um zero real, é um zero físico. Não é um zero convencional. Porquê? Bom, vem da expressão anterior. Se eu tirar dali o valor de T2, T2 é T1, Q2 sobre Q1, e o valor mais pequeno do Q2 é zero. Portanto, o valor mais pequeno possível para T2 é o valor zero. E esse zero não é, portanto, um zero convencional, e daí que a escala se designe por escala absoluta, uma vez que esse zero se designa por zero absoluto. Ora bem, o zero absoluto é a temperatura mais baixa que é possível considerar. Há uma física das baixas temperaturas, que é uma física em que foi procurado atingir o zero absoluto. Isto é, conseguir que um sistema passe por temperaturas sucessivamente mais baixas até chegar ao zero absoluto. Há até um livrinho que está traduzido em português que eu recomendo, chamado Em Demanda do Zero Absoluto. É um livro bastante interessante que conta a história da física das baixas temperaturas. Vale a pena ler. Ora bem, no entanto, como vamos ver muito brevemente, não nesta aula, mas já na próxima, o zero absoluto é inatingível. Portanto, é uma temperatura limite. Não é possível atingir o zero absoluto num número finito de operações experimentais. E isso é porquê? Bom, isso resulta da terceira lei da termodinâmica. Portanto, é uma consequência de uma lei fundamental. Portanto, o zero absoluto é a temperatura mais baixa em que eu posso pensar, mas é uma temperatura de referência, é uma temperatura limite, é uma temperatura que eu não posso atingir. Reparem, já se atingiram temperaturas de milésimos de Kelvin, mas o zero Kelvin não é possível atingir. Ora bem, então, para máquinas reversíveis, para máquinas térmicas ou frigoríficas ou bombas de calor de Carnot, eu posso pegar nas expressões de que já falei, de rendimento e coeficientes de eficiência, e substituir o quociente Q2 sobre Q1
por T2 sobre T1. Uma vez que as máquinas são reversíveis e uma vez que esse quociente é T2 sobre T1 por definição de escala Kelvin. Bom, então, para máquinas de Carnot, esses rendimentos ou coeficientes de eficiência são 1 menos T2 sobre T1, no caso da máquina frigorífica, T2 sobre T1 menos T2, e no caso da bomba térmica de Carnot, T1 sobre T1 menos T2. Ora bem, vamos agora falar de uma outra consequência da segunda lei, que é esta, que é uma consequência muitíssimo importante. Suponhamos que a quantidade de calor dQ, portanto, uma quantidade de calor infinitesimal, reparem que aquele D está cortado, porque para relembrar que dQ não é diferencial do calor, uma vez que o calor não é uma propriedade do sistema. Portanto, quando nós escrevemos dF ou dE, estamos a falar de quantidades infinitesimais que representam aquilo que em matemática se chamam as diferenciais daquelas funções de estado. Ora, dQ não é uma diferencial. Portanto, não é D de Q. dQ é um símbolo único e, portanto, nós cortamos o D para nos lembrarmos disso e dQ representa uma quantidade muito pequena, uma quantidade infinitesimal de energia transferida entre sistemas pelaquela interação térmica ou calor. Bom, então, suponhamos que esse dQ é transferido para uma região de um sistema que está à temperatura T e essa transferência é reversível. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a temperatura do sistema que dá dQ ao sistema em consideração à temperatura T, esse sistema exterior está também à temperatura T, ou se quiserem, a temperatura desse sistema difere infinitesimalmente de T grande. Bom, então o que é que se demonstra recorrendo à segunda lei? Demonstra-se que este quociente, dQ reversível sobre T, porque este dQ, esta transferência nestas condições, é uma transferência reversível. Então o que se demonstra é que este quociente, dQ sobre T, reparem que não é dQ sobre dt, é sobre T. Portanto, dQ sobre T, sendo o dQ reversível, representa a variação de uma propriedade do sistema. Portanto, se eu tiver um sistema, uma região à temperatura T, absorve dQ de um outro sistema que também está à temperatura T, ou seja, à temperatura T mais dt. Então, dQ sobre T mede a variação de uma propriedade do sistema. E essa propriedade tem o nome de entropia e representa-se pela letra S grande. A palavra entropia é uma palavra que vem do grego e etimologicamente significa evolução. Já vamos ver porquê. Portanto, nós não conhecemos valores absolutos da entropia, podemos medir as suas variações através destes quocientes dQ sobre T. dQ reversível sobre T mede um ds do sistema. A palavra etimologicamente representa evolução, hoje representa também incerteza, falta de informação, ou seja, é uma grandeza que mede aquilo a que se pode chamar a desordem do sistema. Portanto, quando nós falamos em entropia, pensamos em evolução, pensamos em falta de informação, pensamos em falta de ordem. Hoje, este conceito é utilizado noutros ramos do saber que não são física. Por exemplo, há uma entropia estatística, há uma entropia dos transportes. Claro que essas entropias não são consequência da segunda lei da termodinâmica. São apenas nomes analógicos com a entropia da termodinâmica. Portanto, da física. Portanto, a segunda lei implica que ds é um dQ reversível sobre T. Ora bem, T é a temperatura da região do sistema que permuta dQ reversível com a vizinhança. Bom, e é também a temperatura da vizinhança que cede ou recebe dQ. Assim,
Se o sistema à temperatura T recebe dQ, a sua entropia aumenta, ds é maior que zero, visto que o dQ reversível é maior que zero. Se o sistema perde dQ reversível à temperatura T, a sua entropia decresce, visto que dQ reversível é, nesse caso, uma quantidade negativa. Representa energia perdida pelo sistema. Notem que este quociente envolve apenas transferências de energia por aquela forma a que chamamos calor. Portanto, o trabalho não aparece aqui. É apenas uma interação térmica reversível. Ora bem, agora, se dQ é permutado, é uma quantidade de energia permutada por uma interação calor entre um sistema à temperatura T e uma vizinhança a uma temperatura diferente, uma temperatura T0, então, reparem, ds continua a ser o dQ sobre T. Porquê? Porque o ds é um dQ reversível. E para que esse dQ, o mesmo dQ, seja transferido de forma reversível, o que está cá fora tem que estar à temperatura T. Por consequência, o ds continua a ser o dQ sobre T. Bom, agora, mas, reparem, se dQ é positivo, então a temperatura exterior ao sistema T0 tem que ser maior que a temperatura do sistema. E, por consequência, o quociente dQ sobre T0 é menor que dQ sobre T. Porque o T0 é maior que T, porque o dQ é positivo. Então o ds é maior que dQ sobre T0. Mas se o dQ é negativo, portanto, se é um sistema que perde energia, então o T0 é menor que T. Bom, e por consequência o quociente dQ sobre T0 é, em valor absoluto, maior que o dQ sobre T, mas é negativo. Portanto, é um número menor que dQ sobre T que mede o ds, e o ds continua a ser maior que dQ sobre T0. Portanto, temos o seguinte, ds é maior ou igual a dQ sobre T0. E o que é o T0? É a temperatura da vizinhança que permuta com o sistema a quantidade de calor dQ, seja ela positiva ou negativa. E a igualdade verifica-se se e só se, ou apenas, se a transferência da quantidade de energia dQ for uma transferência reversível, isto é, se o T0 for também a temperatura da região do sistema com a qual é permutada a quantidade dQ. Ora bem, princípio de aumento de entropia. Portanto, não esqueçam que tudo isto que foi dito é uma consequência da segunda lei. Portanto, essa circunstância não está clara porque eu não estou a demonstrar. Eu estou apenas a referir estes resultados. Bem, agora, consideremos isto. ds maior ou igual que dQ sobre T0. T0 é a temperatura da vizinhança que permuta com o sistema a quantidade de calor dQ. Bem, se T0 for também a temperatura do sistema, então o dQ é reversível e temos a igualdade. Agora, suponhamos que o sistema está isolado. Então, se está isolado, não interatua com nenhum outro sistema. Portanto, o dQ é zero. E então, esta expressão converte-se nesta. ds de um sistema isolado é maior ou igual a zero. Quando é que se verifica a igualdade? Quando os processos que ocorrem dentro do sistema isolado forem processos reversíveis. Se os processos que ocorrem dentro do sistema forem irreversíveis, então o ds do sistema isolado é maior que zero, visto que nesta expressão prevalece a desigualdade e não a igualdade. Portanto, para um sistema isolado, ds é maior ou igual que zero. Portanto, a entropia de um sistema isolado não pode decrescer. E aumenta, de facto, se os processos que ocorrem no interior do sistema forem irreversíveis. Atenção, o princípio de aumento de entropia aplica-se a um sistema isolado. Não se aplica em qualquer situação. Nós vimos há pouco que a entropia de um sistema pode decrescer. Mas se isso acontecer, ele não está isolado. Ele tem uma vizinhança com a qual interatua
termicamente. Portanto, o princípio de aumento de entropia refere-se ao sistema isolado, isto é, ao universo termodinâmico, união, sistema e vizinhança. A entropia é uma propriedade extensiva, é uma propriedade aditiva. Então, o que nós estamos a dizer é que, se o sistema estiver sozinho, a sua entropia pode ou permanecer constante, se tudo o que nele acontece for reversível, e aumenta se nele ocorrerem processos irreversíveis. Então, a entropia é uma propriedade que, em geral, não é conservativa. Só se conserva, isto é, o seu valor só permanece o mesmo se os processos que ocorrem no sistema isolado forem reversíveis. Se forem irreversíveis, a entropia aumenta. Portanto, não é, em geral, uma propriedade conservativa. Bom, mas, pela segunda lei, só pode aumentar. Portanto, a segunda lei implica que a entropia pode produzir-se, ou gerar-se, ou criar-se, mas não pode destruir-se. Voltando àquela expressão geral, ΔX igual a ΔEx mais delta IX, que vimos no princípio, a propósito da energia, nós vimos no caso da energia total, que a energia total não pode nem criar-se nem destruir-se, é conservativa. ΔI é identicamente zero. Princípio da conservação da energia. Agora, estamos a ver que, ao escrever uma expressão análoga para a entropia, vemos que ΔES representa a entropia transferida de ou para o sistema. E este ΔS é a variação de entropia associada às interações calor, como acabámos de ver. ΔIS representa a entropia gerada ou criada dentro do sistema, se nele ocorrerem processos irreversíveis. Portanto, é a geração de entropia associada à irreversibilidade. Pronto, aqui está de novo. A segunda lei tem estas implicações e o que devemos notar o seguinte, é que a geração de entropia num sistema, associada a processos irreversíveis que ocorrem dentro do sistema, não representa a variação de entropia do sistema, porque ainda podemos ter de contar, se ele não estiver isolado, com transferências de entropia. Mas representa sempre a variação de entropia do universo termodinâmico. Ou seja, transferências de entropia entre o sistema e a vizinhança nunca alteram o valor global da entropia do sistema isolado, do universo termodinâmico. Esse valor só pode ser alterado por geração ou produção de entropia, ΔS. Portanto, ΔS não é a variação de entropia do sistema, é uma parte dessa variação, mas é a variação de entropia do universo termodinâmico. Uma vez que o universo termodinâmico não transfere energia sob a forma de calor com mais nada e, por consequência, com o universo termodinâmico como um todo, não há transferências de entropia. Voltando aqui a esta expressão, nós poderíamos escrevê-la na forma diferencial, dS igual a dES mais dIS. Claro que dES e dIS não são diferenciais de propriedades. São quantidades cuja soma é uma diferencial, que é a diferencial da entropia. Da mesma forma, quando eu escrevo dS igual a dQ sobre T, dS é uma diferencial, mas dQ não é uma diferencial. Mas 1 sobre T vezes dQ é uma diferencial. Portanto, se quiserem, e recordando a matemática, 1 sobre T é um fator integrante da forma diferencial linear dQ. Isto é, dQ não é uma forma diferencial linear exata, mas 1 sobre T vezes dQ é uma forma diferencial linear exata, porque é a diferencial da entropia do sistema. Ora bem, estamos a terminar esta aula, que já vai bastante longa. Em termodinâmica definem-se vários coeficientes. Se nós dividirmos a quantidade de calor dQ reversível pela variação de temperatura, agora sim, pela variação de temperatura, num processo
Já vimos que dq está associado a um processo. Num processo em que a propriedade x, qualquer que ela seja, ficou constante, então este quociente entre a quantidade de calor e a variação de temperatura num processo a x constante designa-se por capacidade calorífica do sistema a x constante e representa-se por C grande índice x. Claro que o dq reversível é um TdS, como já vimos, e, portanto, a capacidade calorífica a x constante é o produto da temperatura pela derivada parcial ds dt a x constante. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter a entropia em função da temperatura e da propriedade x, derivo a entropia em ordem à temperatura, mantendo x constante. Multiplico pela temperatura e tenho a capacidade calorífica Cx. Claro que Cx é uma propriedade termodinâmica, não é uma constante, é uma função de t e de x, bom, tal como a entropia. Se nós dividirmos a capacidade calorífica de um sistema pela sua massa, temos uma grandeza que já não depende das dimensões do sistema e que caracteriza a substância de que é feito o sistema. E esta propriedade chama-se o calor específico, capacidade calorífica por unidade de massa, calor específico. Se em vez de dividirmos a capacidade calorífica pela massa do sistema, dividirmos pelo número de moles, temos uma outra grandeza que caracteriza, a substância de que é feita o sistema e que se chama o calor molar a x constante. Reparem, eu posso considerar capacidades ou calores específicos ou calores molares a volume constante. Como é que posso medir isso? Bom, dou uma certa quantidade de calor ao sistema, meço a variação de temperatura, faço o quociente, mantendo o volume constante e tenho uma medida da capacidade calorífica. Evidentemente que isto é uma forma demasiado grosseira de medir o calor específico ou a capacidade calorífica, mas basicamente é isto que se tem que fazer. Eu posso ter calores específicos ou calores molares a pressão constante. Então agora tenho que deixar o volume do sistema variar para que a sua pressão possa ficar constante. Posso ter, se o sistema não for um sistema simples, posso ter calor específico a campo magnético constante ou calor específico a tensão constante, etc. Portanto, o que é importante é que a permuta por um processo reversível de dq vai ocasionar uma alteração, uma variação dt da temperatura sem que a propriedade x se altere. Se o calor específico é grande, tem um valor muito elevado, isso significa o quê? Que eu posso permutar uma grande quantidade de calor com o sistema, a x constante, e tenho, apesar disso, uma pequena variação de temperatura. Portanto, o quociente é muito elevado. Isto significa, portanto, que o sistema tem grande capacidade para receber ou perder calor sem que a sua temperatura se altere significativamente. Se, ao contrário, o calor específico é pequeno, isto significa que qualquer pequena troca de calor entre o sistema e a vizinhança vai ocasionar uma enorme variação de temperatura do sistema. Um termostato é exatamente um sistema que pode permutar qualquer quantidade de calor com outros sistemas, com variações de temperatura idealmente nulas ou insignificantes. Outros coeficientes termodinâmicos. Temos o coeficiente de dilatação de um sistema, que está aqui definido para um sistema simples, para um sistema PVT. Portanto, o que é o coeficiente de dilatação? É a variação de volume, dV, a dividir pelo volume. Portanto, temos a variação relativa de volume com a temperatura num processo isobárico. Por consequência, isto é o coeficiente de dilatação. No caso da água, sabemos que acima de 4... Claro que o coeficiente de dilatação, desculpa, é uma propriedade do sistema, não é uma constante, é uma função da temperatura e da pressão. Bom, e no caso da substância água,
para temperaturas acima de 4 graus Celsius, o coeficiente de dilatação é positivo. Isto é, se a temperatura aumenta, a pressão constante, o volume aumenta. Entre 0 e 4 graus Celsius, o coeficiente de dilatação é negativo. Ou seja, se a água líquida receber calor, se a sua temperatura aumenta, a pressão constante, então o seu volume diminui. E a 4 graus Celsius, o coeficiente de dilatação da água líquida é 0. Está na fronteira entre o negativo e o positivo. Ou seja, a 4 graus Celsius, se a temperatura aumenta um pouco, o volume não varia. É basicamente isto que significa o valor nulo. Temos um outro coeficiente, que é a compressibilidade isotérmica, que representa a variação relativa de volume com a pressão a temperatura constante, portanto, num processo isotérmico. Por consequência, se nós aumentarmos a pressão, por exemplo, sobre um gás, a temperatura constante, em geral, o volume do gás diminui. Portanto, dP positivo está associado a um dV negativo. Então, a quantidade de 1 sobre V dV dP até constante é, em geral, negativa. Para termos um coeficiente positivo, pomos um sinal menos atrás e temos o valor absoluto dessa quantidade, que se chama a compressibilidade, visto que representa uma variação relativa de volume com a pressão num processo isotérmico. Compressibilidade isotérmica. Claro que também poderíamos considerar uma compressibilidade isentrópica, uma compressibilidade adiabática, que teríamos menos 1 sobre V dV dP a S, a entropia constante, e não a temperatura constante. Claro que a compressibilidade adiabática é diferente da compressibilidade isotérmica. Trata-se também de uma propriedade do sistema que não é constante e que depende do seu estado e que varia com a pressão e a temperatura em geral. Ora bem, estes coeficientes de que falámos podem ser entendidos como funções de resposta do sistema a determinados estímulos mecânicos ou térmicos. Ora bem, nós vamos hoje ficar por aqui. Com tudo isto de que falámos hoje, estamos preparados para falar de potenciais termodinâmicos, que são quantidades com dimensões de energia, daí o nome potencial, e que são muitíssimo importantes em termodinâmica e, em particular, na termodinâmica dos processos atmosféricos. Falaremos disto na próxima aula. Muito obrigado.